Irmãos queridos, vamos abrir o texto sagrado. Quero convidá-los ao terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2, ou parte dele, do verso 21 ao verso de número 40. Finalizando então a nossa série natalina. Estávamos em uma lanchonete depois do culto, quando Carla entregou o filho, um bebê, para Caio, dizendo: por favor, meu irmão, cuide do meu filho enquanto eu como. Sem pestanejar, irmãos, Caio recebeu o menino, mas teve de ouvir de alguém à mesa: vamos ver se ele consegue. Caio é recém-casado, está aprendendo ainda algumas coisas. Ele rapidamente deu um jeito, como todos os pais podem fazer. Ele abriu um aplicativo, ligou um desenho e em segundos, é um milagre de Deus, o YouTube é de Deus, eu tenho certeza. Em segundos, o bebê estava hipnotizado, estático, olhando como se não estivesse em uma lanchonete ou como se estivesse sozinho. Ele se encheu, né? Estão vendo aí, não é tão difícil assim. A mãe do menino disse: quero ver sem celular. Quero ver você passar a noite com ele sem celular. Ele disse: vamos com calma. Eu ainda nem cheguei no nível médio. Ainda não cheguei ao nível avançado dessa coisa. Vá aprendendo aí, viu, Tiago? Compre um celular de última geração que vai dar certo. De fato, irmãos, nós temos que ter calma com Caio e com todos os pais de primeira viagem. Mas digamos que, hipoteticamente, você recebesse um bebê para cuidar agora. O que você faria? Daria conta mesmo? Seria capaz de protegê-lo, alimentá-lo, de orientá-lo na vida? E se esse bebê fosse o salvador do mundo? Como você reagiria se Deus lhe permitisse segurar nos braços seu próprio filho encarnado? É o que nós temos no texto desta tarde. O autor sagrado vai nos levar a conhecer pessoas que tiveram esse privilégio de segurar o seu filho, o Filho de Deus, nos próprios braços. Quais foram as reações delas? E o que podemos aprender com esses personagens do Natal clássico das Escrituras? Vamos ler o texto, irmãos. Capítulo 2 de Lucas, verso de número 21. O escritor, sob a inspiração do Espírito, registrou: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, também de acordo com o que diz a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo.
O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos pedir a Deus por esse momento, irmãos. Pai, nós queremos te render graças por esse culto cristão, no qual temos o privilégio de participar. Muito obrigado por todas as partes dele. E agora que nos aproximamos de tua palavra, te rogamos por tua assistência redobrada. Nós cremos no que diz Paulo sobre a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E logo é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, Senhor, e para o treinamento de todo homem, de toda mulher, a fim de que sejam aptos para toda boa obra. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra, Deus, com mente e coração, e concede-nos a graça de não apenas entender, mas de responder a ela de maneira apropriada nesta tarde. Rogamos tudo isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Esse é um texto natalino, irmãos. A partir dele, a igreja tem cantado uma famosa canção, Nunc Dimittis, há séculos, recortando as palavras de Simeão. Contudo, essa canção não está completa. Menciona apenas a primeira parte do que Simeão disse. A canção que foi dirigida a Jesus. Nada fala de sua profecia depois. Não menciona, por exemplo, a espada que vai ferir a alma de Maria. Mas deveríamos cantar todo o texto. Por quê, irmãos? Porque tanto as comemorações seculares, quanto muitas comemorações cristãs falam apenas de luzes externas e de paz entre os homens em uma perspectiva meramente horizontal. O homem tentando se ajustar. Mas por que mesmo precisamos de luz no Natal? E como é que se recebe paz de verdade no interior, no coração? Os personagens deste texto invadem o nosso Natal, irmãos. E por assim dizer, param as nossas canções de paz e de tranquilidade, chamando a nossa atenção para a verdade completa do nascimento de Cristo. Com eles aprendemos sobre o Natal e também sobre como deveríamos responder ao que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mas quem são eles? Bem, em primeiro lugar, entre os versos 21 e 24,
Lucas nos apresenta, parcialmente, obviamente, José e Maria, os pais obedientes de Jesus. O autor sagrado escreve no verso 21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. De cara, Lucas nos fala sobre a obediência dupla dos pais do Salvador. Por um lado, aos 8 dias de nascido, eles submeteram Jesus à dura experiência da circuncisão, irmãos. Deram a Cristo a marca da aliança do povo de Deus. É claro que ele não precisava dela, mas ao recebê-la, ele se identificava como povo para quem veio. Ao mesmo tempo, neste primeiro verso, Lucas nos diz outra vez que eles deram ao menino o nome que receberam do anjo. Não foi escolha de José. Maria não fez uma pesquisa no Google para saber que nome daria a seu filho. Não ficaram indecisos, não tiveram que lutar, marido e mulher, pelo nome do menino. Eles o receberam. E agora estão dando a Jesus, em obediência a Deus, seu nome. Dias depois, irmãos, outra vez Lucas nos mostra a obediência dos pais de Jesus. Entre os versos 22 e 24, nós encontramos uma mesma expressão 3 vezes. Por 3 vezes, Lucas nos diz que eles procederam de acordo com a lei de Moisés, ou a lei do Senhor. Eles subiram para a purificação de acordo com a lei do Senhor, verso 22. Eles consagraram Jesus, como está escrito na lei do Senhor, verso 23. E eles ofereceram um sacrifício também de acordo com o que diz a lei do Senhor. Não apenas deram a Jesus nome e sinal da aliança de Deus, estão procedendo eles agora passo a passo para obedecer ao que estava escrito na palavra de Deus. E detalhe, José e Maria não eram ricos, não tinham posses, e isso fica evidente na oferta que fazem a Deus em Jerusalém. A lei levítica dizia que os pais deveriam trazer um cordeiro, se pudessem, e caso não pudessem, poderiam trazer 2 pássaros pequenos. É o que eles fazem. Não são ricos, são pobres. Ainda assim, são cristãos obedientes à voz do Senhor. Por isso estão em Jerusalém, irmãos, para consagrar Jesus a Deus e ao serviço do Senhor. Por que não aprendemos com eles, pais cristãos? Como você tem criado os seus filhos? Segundo a lei do Senhor ou segundo a última moda da cultura? Você tem dado aos seus filhos norte, motivação, ambições que saltam da palavra de Deus? Ou será que você tem enchido o coração de seus filhos de pensamentos e ambições meramente mundanas? Quando você veio a essa igreja, ou foi a qualquer outra igreja, batizar o seu filho, ou apresentar o seu filho, você estava mesmo consagrando-o a Deus? Consagração não é o mesmo que barganha, irmãos.
Infelizmente, é assim que muitos pais cristãos procedem na nossa tradição como o batismo, em outras tradições como a apresentação. Em algumas igrejas você até paga por isso. Eles se apresentam diante de Deus, procedem com o que lhes é apresentado e depois eles meio que exigem de Deus alguma coisa. Fiz a minha parte, agora faça do meu filho um grande médico. Ou da minha filha a maior juíza de João Pessoa. Irmãos, consagração é menos petição, saibamos nós, e é mais dedicação. Na consagração de filhos, pais não exigem de Deus. Pais confiam em Deus. Pais não dizem, queremos que o Senhor faça o que entendemos ser melhor. Pais dizem no coração, nós sabemos que tu sabes o que é melhor para os nossos filhos. É um ato de fé, irmãos. O povo da aliança apresenta seus filhos a Deus, porque entende que Deus vai cuidar deles e liderá-los muito melhor do que qualquer um de nós poderia fazer. Agora, consagração não é o mesmo que a ausência de trabalho. Outro erro que, por vezes, habita o coração de pais cristãos. Não, consagramos os nossos filhos a Deus, ponto. Deus que os tenha agora. Consagração, irmãos, é uma convocação ou uma promessa que fazemos a Deus. Senhor, nós confiamos que tu cuidarás deles, mas nós nos comprometemos, vamos fazer de tudo para liderá-los na tua direção. Nós queremos, Senhor, conduzir os nossos filhos para perto de ti. Há uma discussão nos nossos dias entre ensino domiciliar, a expressão em inglês é homeschooling, e ensino tradicional que se dá na escola. E alguns cristãos ficam nos polos, defendendo um ou outro método. Não tem como escolher, porque na vida nós teremos de viver os dois. Os filhos não foram feitos para aprender tudo em casa. Eles terão de aprender, por exemplo, na igreja. Eles terão de aprender com outras pessoas que não você. E você precisa entender que homeschooling ou ensino domiciliar não é a salvação deles. Cristo é. Ao mesmo tempo, não se engane, meu irmão. Se você não praticar algum tipo de ensino domiciliar, o seu filho será engolido pelo ensino do mundo. Nós não temos essa opção. Nós temos que fazer algum tipo de homeschooling. Eu não consigo ensinar química nem física. Às vezes eu me pergunto, como é que alguém consegue? Mas eu acho que Deus não exige isso de mim, irmãos. Mas eu tenho a palavra dele em português. E ele espera que eu seja o primeiro pastor e professor das minhas filhas e filhos. Ele não vai nos cobrar, irmãos. Não vai nos perguntar se nossos filhos foram engenheiros, médicos ou pilotos. Não nos cabe. E não temos competência para formá-los nessas áreas, talvez não. Mas Ele espera que façamos de nossos filhos ou os lideremos para que eles sejam homens e mulheres de Deus no mundo. Como fazê-lo na prática? A Bíblia é rica, irmãos. Está cheia de textos e livros inteiros sobre a educação de filhos.
Mas me veio à mente, enquanto eu estudava, um texto que provavelmente foi útil para José e Maria. Deuteronômio capítulo 6. Não precisa abrir agora. Mas tome nota se você quiser, leia depois. Moisés está no mundo, conduzindo os filhos de Deus no deserto para a terra prometida. E em dado momento ele fala aos pais das crianças que vão entrar na terra prometida. Vocês devem ensinar a lei de Deus aos filhos. Como? Moisés começa: pais, amem a Deus acima de todas as coisas. É assim que você vai fazer na sua casa também. Amando a Deus acima de todas as coisas. Porque senão, irmãos, os meninos vão ficar confusos. Pois eles sabem o que amamos de verdade. Eles entendem a nossa adoração, observando o tempo que gastamos com as coisas que escolhemos, os valores que depositamos em algumas coisas da vida. Eles sabem onde o nosso coração está. Pelo que nós fazemos todos os dias e também pelo que deixamos de fazer. Então, antes de desejar que seu filho ame a Deus, ore ao Senhor por misericórdia hoje e peça que você mesmo o ame de todo o seu coração. Depois Moisés fala sobre ensinar os filhos ao longo do caminho, irmãos. Ele não tem em mente uma sala de aula, um quadro branco ou negro, nem apresentações de PowerPoint, ainda bem, porque senão seria reprovado. PowerPoint não é a minha praia. Mas ele fala sobre ensinar os meninos ao amanhecer, ao anoitecer, enquanto anda pela rua, quando volta para casa. Ele está falando da vida real. Ensine o seu filho em cada momento da vida. Enquanto brinca, enquanto come, enquanto dirige, enquanto viaja. Não perca as oportunidades. Não ache que eles só aprendem em uma sala de aula ou no domingo. Eles estão aprendendo a partir da maneira que você trata o esposo ou a esposa. Aproveitemos as oportunidades, irmãos. Mas por fim, Moisés menciona o ensino que deve se dar em casa. De novo, não temos opção. Precisa existir algum tipo de educação domiciliar. E se eu não posso ensinar química ou física, eu posso ensinar a palavra de Deus aos meus filhos. Você também pode. Eu não sou pastor, não sou teólogo. Se você é cristão, você consegue ler a Bíblia em português? Sim. Então separe um tempo diário para ler com seus filhos, para responder às perguntas que eles têm, para conduzi-los em um hino de adoração, para ensiná-los a orar, para conduzi-los para mais perto de Deus. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Os irmãos do departamento infantil são professores auxiliares. Nós somos os titulares, irmãos. Renan, nós sempre conseguimos, você sempre faz o que está dizendo? Obviamente que não. Eu sou um pecador, comedor de feijão, igual você. Nem sempre eu tenho vontade. Nem sempre eu estou disposto. Nem sempre eu sei o que fazer. Eu sou igual a você, que chega do trabalho cansado. E que às vezes está muito mais interessado em deitar e assistir alguma coisa do que dar atenção e ensinar. Nós somos pecadores, irmãos. E é por isso que falhamos também na criação de filhos. Mas veja que boa notícia esse texto nos dá.
para quem Jesus veio em primeira mão. Não nasceu em palácio e não foi dado à família mais rica de Israel. Jesus nasceu em uma manjedoura, como sabemos, e foi dado a pais pobres, incapazes de trazer a melhor oferta diante de Deus. Você é igualzinho, meu irmão, e eu também. Diante de Deus somos todos pecadores pobres e incapazes de fazer o que Ele espera de nós sozinhos. Nós não temos a oferta que Ele merece. Mas louvado seja o Senhor por Cristo Jesus. Ele é a oferta que precisamos. E Ele veio para ser ofertado no lugar e para a salvação de pobres pecadores. O Natal não é uma boa notícia para todas as pessoas do mundo. O Natal é uma boa notícia para aquelas pessoas que sabem que nada têm e que em Cristo receberam tudo o que precisavam. Você é essa pessoa? Seja você pai, casado ou solteiro, aproxime-se de Deus nesta tarde. Por meio de Cristo Jesus, reconhecendo-se como um pecador pobre e rogando a Ele pelo que Ele tem para você em Cristo Jesus. Esses eram os pais de Jesus, apesar de pobres, agraciados e obedientes diante de Deus. Logo depois, Lucas nos apresenta Simeão, irmãos. O homem que esperava por Jesus. É verdade, nós pouco sabemos sobre as circunstâncias em que este homem de Deus se achava. Não sabemos se ele era mais velho ou mais novo, se de fato era um oficial da religião dos judeus, um sacerdote ou levita, ou se era meramente um judeu que andava pelo templo em adoração. Tudo que Lucas fala dele trata de seu coração, de seu caráter. Ele era o que era, apesar das oscilações da vida. Verso 25, Lucas nos diz que esse homem era justo e piedoso. Ou seja, ele conhecia e vivia a lei do Senhor. E essa piedade é vista, irmãos, do lado de fora. Ele não apenas se dizia piedoso. Pela maneira que vivia, ele revelava que era. E o que é que ele andava fazendo em Jerusalém àquela altura, irmãos? Verso 25. Simeão esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O que significa esperar a consolação de Israel? Verso 26 nos oferece a resposta, irmãos. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Esse irmão nosso cria na promessa do Antigo Testamento e a aguardava com santa ansiedade. Ele lia o Pentateuco e se perguntava quando virá aquele que é maior do que Moisés. Ele lia os livros históricos que descrevem juízes e reis e se perguntava quando virá o verdadeiro rei. Ele lia os salmos de Davi e se questionava quando chegará o desejado das nações. As profecias que falavam do Cristo Salvador. Ele vivia esperando pela salvação. E como o Espírito Santo o ajudou, irmãos, naquela ocasião? Qual é o ministério do Espírito Santo, irmãos? Esse texto ilustra bem.
Primeiro ele estava sobre Simeão. Depois ele revela a Simeão. E no verso 27, ele conduz Simeão ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para os gentios e glória para Israel. O Espírito conduz esse homem a Cristo. E quando ele o toma nos braços, ele nos assusta com o que canta. Não sei se você entendeu bem. Mas Simeão estava de fato dizendo: Senhor, se quiseres, podes me levar agora. Eu já não tenho nenhuma outra ambição nesta vida. Eu vivia esperando por Cristo. E agora os meus olhos o contemplam. Ponto. Não significa, irmãos, que ele estava buscando fugir da vida, ou mesmo que ele queria cessar de existir. Não. Ele deu de cara com aquele para quem foi criado e em quem encontrava tudo o que ele precisava. Logo, não fazia diferença. Quer na terra, quer no céu, a vida deste homem para sempre será feita de adoração. Ponto. Se o Senhor quiser, podes me tomar e me promover à glória. Essa linguagem é muito boa. E de fato é o que acontece. Crente, quando morre, é promovido, irmãos, à glória do Senhor. Essa é a parte que a igreja canta há séculos. Só que, de novo, eu acho que a canção é incompleta, porque ela não contempla o que Simeão falou a Maria especificamente. Natal não é apenas um homem louvando a Deus por Cristo. Veja o que o mesmo homem disse à mãe de Cristo, verso 34. Simeão os abençoou, pai e mãe, e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Há um paralelo, ele veio fazer isso mesmo. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. Esse bebê que você tem em mãos é digno da adoração dos homens. Mas nem todos vão fazê-lo. Quando ele começar o seu ministério, falar sobre sua identidade e apontar para a sua missão, as pessoas vão se dividir. Uns vão amá-lo, outros vão odiá-lo. E quando ele chegar ao clímax de seu ministério, ele não vai subir ao trono de Jerusalém, ele vai subir ao Gólgota. E o sofrimento vai ser tão grande, que será como uma espada, Maria, atravessando a sua própria alma. Em outras palavras, Simeão estava dizendo, sob a liderança do Espírito: prepare-se, minha irmã. A vida não será fácil ao lado de Jesus. Aproveite enquanto ele é pequeno, cuide dele ao máximo, mas quando ele sair para fazer o seu ministério, prepare-se, você vai sofrer. Você também vai, cristão. É inevitável unir-se a Cristo, segurá-lo nos braços,
é viver muitos conflitos nesta vida. Todo cristão genuíno sabe do que eu estou falando. Nós vivemos conflitos externos por causa de Cristo. Por exemplo, por causa da exclusividade do Evangelho, as pessoas nos têm por intolerantes. Como se não respeitássemos outras visões de mundo, outras religiões. Não, nós respeitamos. Mas precisamos afirmar, irmãos, a exclusividade do Evangelho. Não há outro Salvador além de Cristo Jesus, ponto. Nem todo mundo vai gostar disso, porque eles querem insistir, os que se preocupam com a existência de Deus, nos dizendo que todos os caminhos nos levam a Deus. Não é verdade. E quando você afirma isso na faculdade, você é alvo de perseguição. Por causa da ética do Evangelho, a maneira como vivemos a nossa vida, respondemos aos acontecimentos. Não querendo, por exemplo, algumas mudanças no nosso país, pessoas nos acham atrasados, fechados demais, tradicionais demais. Renan, a igreja precisa acompanhar a evolução do homem. Deus não muda, sua palavra não muda. O que ele disse sobre homem e mulher está dito e ponto. O que ele disse sobre família está dito e ponto. O que ele disse sobre todas as coisas está dito e ponto, não muda. Mas as pessoas não vão entender. Vocês são um bando de chato. Em outros momentos, quando perceberem que amamos mais a Cristo do que a valores e práticas do mundo, as pessoas vão nos ter por fanáticos, malucos. É assim ou não, irmãos? É inevitável. Como escreve Timothy Keller, a manjedoura do Natal também significa que, se viver com Jesus, não haverá espaço para você em muitas estalagens modernas. Todo cristão verdadeiro sabe, irmãos, que nós sofremos também internamente. Se o Evangelho acaba com algumas guerras no coração, ele também inicia outras. Se você não precisa mais lutar para conquistar a salvação, por outro lado, você precisa lutar para viver em santidade, ou não. E essa guerra nem sempre é fácil. Porque, como Paulo escreveu há muito tempo, nem sempre conseguimos fazer o que queremos. E por vezes fazemos exatamente aquilo que abominamos. Somos pecadores. Nem sempre vamos aceitar o sofrimento que Deus nos permite viver. Em vez de recebê-lo com gratidão, vamos murmurar. Nem sempre vamos olhar para a vida como Deus espera que o façamos. Vamos assumir a visão do mundo corrente, ela é mais fácil, atraente. É uma luta interna. Não tem como viver o Evangelho sem luta, irmãos. Como suportá-la? Como sustentar-se de pé diante dela? Meu irmão, olhe para Cristo nesta tarde. E lembre-se que para salvar você, Ele também teve de enfrentar a espada da morte. Não sei se você se lembra, mas quando Deus exilou a humanidade por causa do pecado, por assim dizer, Ele guardou a sua presença com anjos e com uma espada que se movia diante da entrada do jardim. Gênesis 3. Todos os homens foram empurrados para o lado de fora.
E nenhum deles podia entrar sozinho. Por que não, Renan? Porque ninguém conseguia aguentar a espada da justiça de Deus. Porque Jesus nasceu, irmãos, para enfrentá-la no seu lugar, para recebê-la no meu lugar. Muito antes do Natal, o profeta cantava: o Salvador foi cortado da terra por causa das nossas transgressões. Quando subiu ao Calvário, Jesus estava recebendo a espada de Deus. Ele suou gotas de sangue no Getsemane, não porque temia os espinhos, mas porque temia o cálice da ira de Deus. Deus acertaria as contas com você, derramando sobre Cristo toda a sua ira de uma vez só. Porque não poupou a própria vida. Jesus poupou você da ira eterna de Deus. Lembre-se disso, meu irmão. E fique de pé para a glória do Senhor. Veja o que Ele sofreu por você. O que Ele fez para salvar a sua alma do fogo eterno. E aproxime-se dEle, o máximo que puder. Em qualquer época da vida, seja você jovem, adolescente, adulto, idoso, faça como Simeão. Aproxime-se de Cristo, tanto que você tenha a oportunidade de segurá-lo nos braços. Se você o fizer, apesar das dificuldades da vida, misteriosamente aos olhos dos homens, você também estará em paz. As pessoas não vão entender, mas com Cristo nos braços, você também dirá com Simeão: Ele é tudo o que eu preciso. Se Cristo estiver nos seus braços, ou se você estiver tão perto dele assim, você, por exemplo, terá feito as pazes com a morte. Não deveria ter tanto medo dela. Você deveria ser capaz de dizer, como esse homem disse, que ela venha. Se o Senhor quiser, que ela venha. Pois os meus olhos já viram tudo, e o que eu quero mesmo é estar contigo. Você encontrará satisfação, apesar da escassez. Você não dependerá tanto das circunstâncias que mudam a cada ano e com cada presidente. Eu espero que seja melhor, irmãos. Estou torcendo por isso. Mas pode não ser. Mas se você está perto de Cristo, você terá nele satisfação espiritual. Então se aproxime dele nesta tarde. Venha para perto dele. Mas Renan, eu posso fazê-lo sozinho? Não. Você precisa de ajuda. Você precisa do Espírito Santo que ajudou Simeão. E eis uma boa prova de salvação. O Espírito Santo já abriu os seus olhos, permitindo a você enxergar a Cristo como a pérola mais valiosa do universo. Você, em algum momento da caminhada cristã, foi capaz, apesar das dificuldades, de cantar algo semelhante a isso. De se encontrar sozinho, mas como disse o missionário John Patton, nunca está sozinho, porque Cristo está com você. Essa não é a experiência de um cristão especial, irmãos, acima da média. É a experiência de um cristão comum. O cristão que tem os olhos abertos pelo Espírito
se dá por feliz com Cristo Jesus. Eis Simeão, por exemplo. Mas há ainda outro personagem que precisamos conhecer. É Ana, irmãos. A mulher que proclamava Jesus Cristo. De acordo com o verso 36, Ana era uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. O que significa dizer que, para os homens, ela não era muita coisa. Não vinha da tribo mais conhecida, expressiva de Israel. Ela era da tribo de Azer. Mas, misteriosamente, em um tempo em que mulheres pouco falavam, essa mulher não apenas falava, ela doutrinava. Ela profetizava a palavra de Deus. Lucas também nos diz que ela era muito idosa. Não era só idosa não, viu, irmãos? Ela era muito idosa. Estava mais para lá do que para cá. Tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar. E aí eu não sei se ela lamentava por isso ou se dava graças a Deus. 7 anos de casamento. Nunca mais quis saber desse negócio. Permaneceu viúva, verso 37. Até a idade de 84 anos. Percebam o retrato dessa mulher. E por retrato você já pode ter uma ideia de quantos anos eu tenho. Ela não vem de uma tribo expressiva. Ela é mulher em uma cultura extremamente machista. Ela é muito idosa. E ela é viúva, irmãos. O que significa dizer que, à época, ela era vulnerável. Tem tudo para não fazer grandes coisas para Deus. Tem tudo para não ser lembrada. Tem tudo para passar como qualquer pessoa comum. O que é que uma mulher, a essa altura do campeonato, e em tais circunstâncias podia viver, irmãos? Lucas nos diz, verso 37, depois de nos contar tudo o que ela era, ele nos fala do que ela fazia. Ana nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Estava sempre nos cultos da igreja, adorando a Deus com a congregação, e quando estava em casa se ocupava com adoração privada, jejum e oração. Ela vivia o que está no nome de seu pai. Fanuel significa face de Deus. Ela estava sempre diante da face de Deus, irmãos. Eis a aposentadoria dela. Eis com que gastava tempo. Eis com que sonhava. Eis o que buscava. Eis o que fazia. Ana, apesar de todas as dificuldades, vivia aos pés do Senhor. E porque estava sempre lá, teve o privilégio de assistir Jesus chegar. O que ela fez em resposta? Verso 38. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus, como Simeão antes dela. E depois, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eis o retrato de um cristão comum, de novo. Ela viu a Cristo. E, consequentemente, proclamou a Cristo. Ele está presente na sua conversa de segunda-feira. Você está sempre pensando em como comunicar
o evangelho às pessoas com quem trabalha ou vive. De vez em quando ele surge nas conversas assim, do nada, quando você menos espera. As pessoas vão a você na escola perguntar sobre Cristo. Você é conhecido como alguém que conhece a Cristo. Ensina sobre Cristo, como essa senhora. Como é que você vai fazer para proclamar Cristo amanhã? Siga, irmãos, os passos de Ana. Sabe o que é que você precisa para pregar o evangelho amanhã? Não é de técnica de evangelismo, não. É de tempo com Deus. Antes mesmo de sair para estar com os homens, esteja com Deus como Ana estava. Viva diante da face dEle. É dEle que você precisa. Leia a palavra dEle todas as manhãs. E durante as conversas do seu dia, ela voltará aos seus lábios. Ore a Deus pelo dia e pelo que você vai fazer. E em algum momento da aula, Ele vai lhe dar palavras. Esteja com Ele, tanto quanto puder. E Ele vai aparecer nas conversas e nos momentos do seu dia. Basicamente é o que ela fazia, irmãos. Ela estava diante de Deus. Eis aqui um bom modelo de aposentadoria cristã, mesmo que isso não exista na Bíblia. Não tem na Bíblia. Moisés nunca se aposentou, se você quer saber. Davi também não. Paulo também não. Pedro nunca pensou nisso. Mas se é que você pensa, veja essa mulher. Eis um modelo saudável para você. Quer você viaje mais ou menos, como tantos aposentados querem fazer. O que eu desejo para você, à luz deste texto, é que você esteja cada vez mais diante da face de Deus. Você pode conhecer 100 países, pode só conhecer o Brasil. Se você conhecer a Cristo, você já tem tudo de que precisa. Então, à medida que envelhece, não há nada de errado em desejar conhecer o mundo, irmãos. Nenhum problema. Mas tudo estará errado se você não continua crescendo para ser um homem cada vez mais maduro na fé, uma mulher cada vez mais apaixonada por Cristo. Está errado. Viaje, conheça, coma, desfrute de todas as dádivas de Deus. Mas viva diante dEle. E à medida que envelhece, torne-se para a nossa igreja um sábio, uma sábia. E tenha cuidado com a aposentadoria. Aqueles que não crescem na adoração do verdadeiro Deus durante a aposentadoria, crescem na idolatria de suas paixões e falsos deuses. Se você não se torna mais piedoso e mais cristão à medida que envelhece, você se tornará mais mundano e pecaminoso. Esse foi o caso de Gideão, por exemplo, que se entregou aos prazeres e às luxúrias da vida no que nós chamamos de a melhor idade, justamente quando tinha mais tempo para servir a Deus. Ele serviu a si próprio. Tenha cuidado com isso. Aproveite este Natal
E esta mensagem para se arrepender de seus pecados. E para dedicar ou rededicar sua vida e seus dias para a glória e para o serviço do Senhor. Pois aos que vivem perto do altar, Deus concede, irmãos, como fez com Simeão e Ana, as melhores e mais realizadoras das experiências. Me refiro a ver o Salvador com os próprios olhos e se dar por satisfeito. A carregá-lo nos braços e não ter necessidade de nada. Essa é a sua experiência, meu irmão. É o que você tem vivido. Ou é o que gostaria de viver neste Natal? Enxergue-se nestes personagens. Veja-se como pobre e como alguém que carece de salvação. E depois abra a mão para receber o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Depois siga a vida, como José e Maria fizeram. Pois como Lucas nos diz ao final desse texto, eles não ficaram em Jerusalém. Eles voltaram para Nazaré, onde criariam Jesus. É o que vamos fazer amanhã, ou depois do Natal. Teremos de enfrentar a vida, viver os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Eu sei que não é fácil ser cristão no mundo. Não é a mesma coisa que cultuar num domingo. Com outros cristãos no mundo, estamos cercados por não cristãos, por falsas promessas de salvação, por inúmeras tentações. Eu sei disso. Mas Lucas termina nos dizendo que mesmo distante do templo de Jerusalém, o menino Jesus seguia crescendo em graça e em sabedoria. Por causa dele, a graça de Deus está sobre a sua vida também. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos ao Deus que nos enviou o seu Filho para nos salvar na cruz do Calvário. Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação tornaremos
não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar velhos abriu mão da sua beleza, mas a morte lhe venceu, ressuscitou. Eis o resumo da nossa fé, irmãos. E a mensagem do Natal. Deus enviou o seu único Filho para nascer, viver e morrer por nós. Ao terceiro dia ele ressurgiu, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, mas em breve ele voltará. Oremos para terminar esse culto com alegria e fé no coração. Por favor, meu irmão. Oremos. Nosso Deus e Pai, Pai de eterno amor, de graça, de misericórdia, te louvamos com muita alegria, Senhor, porque Cristo nos foi suficiente. Amém. Quando foi anunciado desde o Antigo Testamento, quando dizia que Ele, o Emanuel, Deus conosco, haveria de vir, Senhor, e com Ele iriam nossos pecados, as nossas fraquezas. Ó Deus, Ele foi suficiente. Ó Deus, Ele trouxe alegria na manjedoura, quando em um momento muito simples, mas muito histórico, muito marcante, Ele se incluiu na nossa história, se fazendo, ó Deus, o nosso Salvador, e aí começando a grande caminhada de Cristo conosco. Ó Deus, obrigado por isso. Pai, Ele nos foi suficiente. Quando entrou no templo e naquele lugar, naquele momento, Simeão se encheu de alegria e contemplou a salvação que veio dos céus. Jesus Cristo nos foi suficiente quando foi para a cruz. Amém. E lá, Senhor, em meio a um momento de dor no Calvário, ó Deus, suou sangue, porque ali Ele estava pagando o preço das minhas fraquezas, das nossas fraquezas, nossas transgressões. Obrigado. Ó Deus, Jesus nos foi suficiente quando ressuscitou ao terceiro dia, deixando o túmulo vazio, ó Deus. E ali, ó Deus, se cumprira em Cristo todas as ordenanças do céu, para que nós alcançássemos salvação eterna. Jesus nos é suficiente hoje, nessa tarde. Amém. Quando ouvimos a sua palavra, e essa vem ao nosso coração, ó Deus, e o Espírito Santo nos diz que nós devemos nos encher de alegria, ó Deus, contemplar a beleza dos céus, nos dá por satisfeito nesse momento, ao ponto de desejar que esse momento se cumpra na nossa vida. Que o Senhor faça conosco, ó Deus, com todos nós, para que estejamos prontos para o dia do Senhor na nossa vida. Senhor, te pedimos que ninguém saia daqui, ó Deus, sem contemplar a beleza dos céus, ó Deus. Por favor, Senhor. Sem contemplar a beleza do Natal do Senhor. Amém.
E por isso te pedimos, ó Deus, que neste Natal o Senhor entre em nossas casas. Faz isso, por meio do que nós cremos, ó Deus, do que conhecemos por meio da Tua Palavra. Amém. E que possamos pregar o Evangelho aos nossos maridos, mulheres, filhos e filhas, vizinhos, amigos. Dizer que o Senhor nos é suficiente para a salvação eterna. Amém. Porque o amor de Deus se derramou em Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por esse momento de culto, neste final de domingo, ó Deus, que precede o Natal de Jesus Cristo. Nós queremos viver o Natal intensamente, Senhor, e por isso, ó Deus, e para isso te pedimos a Tua ajuda, Senhor. Amém. E te pedimos que nos faça entender que esse é o nosso melhor. Amém. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, cada um de nós. Nos dá uma semana cheia de alegria na Tua presença. Que possamos contemplar a beleza da salvação. Abençoa essa casa de oração, abençoa teu servo Renan, a sua família, e abençoa todos nós. Te pedimos perdão quando falhamos contra Ti, Senhor, mas nos entregamos para que o Teu Santo Espírito complete a Tua obra em cada um de nós. Amém. E nós possamos sair daqui jubilosos, cheios de alegria, crendo que o Senhor nos amou imensamente e que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Em nome dele, amém. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, irmãos. E como temos feito ao término, não saia correndo. Cantemos outra vez o refrão desta canção, enquanto eu e Isaías e outros oficiais nos aproximamos da porta da igreja para desejá-los uma feliz semana, um feliz Natal na presença do Senhor. Recebamos a bênção de Deus. Que o amor de nosso Deus e Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Cantemos uma última vez, irmãos. O justo em carne se fez,